Shalom, queridos e amados alunos da Escola Profética Online. Hoje quero falar com vocês sobre um assunto muito importante e nos aprofundar no tema sobre as cortes celestiais e como que nós podemos participar das cortes celestiais, dos tribunais nos céus e alcançar vitórias. Resposta da nossa oração pessoal, para a família, para a nossa cidade, nossa nação. Já falamos e já ensinamos em nossas aulas anteriores que quando nós oramos, nós entramos num processo judicial. Jesus, ele ensinou seus apóstolos a orar e ele deu ensinamentos profundos, em particular, contando histórias, ilustrando. E Jesus então fala que, ensina que o primeiro nível de oração que devemos fazer é nos aproximar de Deus como Pai. Pedindo a Deus, assim como um filho pede para o Pai. Jesus está me incentivando a gente entrar nesse modelo de vida de oração. Ele diz, olha, um pai, mesmo um pai da terra, que sendo mau, ele dá boas coisas aos seus filhos. Imagine o pai do céu que é bom. Então, se um filho pedir pão, o pai não vai dar uma pedra. Se o filho pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. Então assim o Pai do céu também não negará a vocês as coisas boas. Então Jesus ensinou várias formas de orar, pedir em nome dele e etc. Mas Jesus também ensinou um nível de oração muito profundo. É chegar diante do Pai como juiz das cortes. E aqui já é um nível muito diferente de um nível de pai. Então, nosso Deus Pai Todo-Poderoso é pai, sim, é pai. É amigo, sim, amigo. Foi amigo de Abraão, revelou as coisas para Abraão. Mas Deus também é o reto juiz. E para entender disso, eu vou falar hoje das vozes que operam nas cortes. Quando tem uma causa na justiça, aqui na terra, o promotor acusa você. Eu vou contar no final também uma situação em que um promotor me acusou, não faz muito tempo. Ele me acusou de estar... e me processou por perturbação da ordem pública. E eu me recusei a sentar no banco dos réus e bati de frente com aquele tribunal. E Deus então me revelou que nós podemos entrar nas regiões celestiais, nas cortes celestiais e resolver problemas aqui. Então eu estava sendo julgado aqui, acusado numa corte na terra, num tribunal na terra. E agora eu vou me apresentar diante de Deus e passo a minha causa para Ele. E Ele desce no tribunal na terra. Deus desceu no tribunal. Vai ser um testemunho muito forte. Então eu quero convidar você para nós nos apresentarmos diante de Deus em oração. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nesse momento que o nosso monte está cercado pela Tua glória, quero Te apresentar, Senhor, a minha vida e a vida de cada pessoa que estará assistindo esta aula. Te peço em nome de Jesus que venha o Teu reino, que o Senhor venha sobre nós e entre
na casa de cada pessoa com a tua presença. E cada pessoa que tem alguma situação para apresentar no teu tribunal, que o Senhor venha receber e nos dar a vitória nas cortes celestiais. Nós invocamos o teu Espírito Santo para nos ensinar a falar e a ouvir. Pedimos que nos dê revelação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Digam que assim seja. Digam que assim seja. Amém. Então vamos resumir como funciona tudo na terra, até mesmo a folha que cai. Nada cai sem a autorização do Supremo Juiz, Deus. Então nós precisamos entender que tudo que acontece na terra passa por um tribunal no céu. Como que acontece isso? Vou contar uma história e você vai entender. A Bíblia diz no livro de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-se 7 filhos e 3 filhas, tinha 10 filhos. E seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas e bois, 500 jumentos. E eram também muitíssimos os servos a seu serviço. De maneira que este homem era o maior em todo o Oriente. E seus filhos iam, se banqueteavam, cada um por sua vez, mandavam convidar suas irmãs e comerem e beberem juntos. E sucedeu, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número dele, de todos eles. Porque dizia a Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus seu coração. E assim fazia Jó continuamente. A história conta que Jó era muito rico e seus filhos faziam festas, e nas festas podiam pecar. Então, ele, como um bom pai, sacrificava, ofertava por seus filhos, depois de cada festa. É um costume judeu ofertar por seus filhos, quando os seus filhos saem, quando seus filhos viajam, quando seus filhos vêm. E assim ele fazia. Observe, aqui na terra está tudo bem com Jó, ele é um cara muito rico, e temente a Deus, uma vida de crente, boa. E não podia acontecer nada de ruim, mas aconteceu. Olha o que diz o versículo 7. Versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Certo dia os anjos se encontram para falar com Deus, vem Satanás. Então o Senhor disse a Satanás, Deus perguntou: Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O que quer dizer isto? Traduzindo, Satanás é o promotor lá nas regiões celestiais. Ele anda rodeando a terra, procurando alguém para processar, alguém para apresentar nas cortes celestiais. Então ele é o promotor. Ele está procurando alguém para denunciar, para levar a processo, para levar aos tribunais. É isso que diz aqui. A tradução é isso. Satanás é o sujeito que está rodeando a terra. Não tem o que fazer. Então, lá no céu tem livros. E nos livros estão anotados todas as gerações, né, que vieram antes de nós. E Satanás, ele procura buscar lá no passado para ver se encontra algum pecado de nossa família para apresentar queixa contra nós no tribunal. Pode isso? Pode. Funciona assim. Infelizmente, essa é uma pergunta: por que as pessoas boas sofrem na terra? Aqui está a explicação. Tem um inimigo chamado Satanás, que ele está sempre procurando alguma forma de nos acusar. Lá em cima. E conseguiu acusar Jó. Olha o que diz aqui. Quando Satanás estava diante de Deus, ele se apresentou por um motivo. Ele entrou nas cortes. E aí Deus já sabia
que ele ia acusar Jó. Então Deus perguntou assim: você observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 4 virtudes extraordinárias de um homem justo, de um homem íntegro, de um homem que não tinha nada para ser acusado. Mas Satanás, a si mesmo, levantou um processo contra Jó. E aí então, quando Deus elogiava o Jó, Satanás respondeu e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura ele teme em vão? Porventura tu não cercaste ele, a Sebe, ele e a sua casa de tudo quanto tem? Satanás está dizendo assim: o Senhor deu riqueza para ele. Olha tudo que o Senhor deu para ele: gado, terras. E é muito fácil servir a Deus assim. Então, o Satanás lançou uma dúvida sobre Jó e disse: é fácil servir assim. Cara, tem tudo. Queridos, é nesta hora que uma pessoa que está no melhor da sua vida, tranquilo, feliz, alegre, de repente vem uma grande prova e ele não sabe de onde veio aquilo. Então é importante que você entenda o que está acontecendo lá em cima. Então, aconteceu com Jó. Satanás fala assim, ó: Senhor, estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Então a primeira coisa, Jó diz assim: se o Senhor tocar nos bens dele, ele vai blasfemar. E não é verdade que quando toca nossos bens a pessoa blasfema, né? Basta você falar em oferta na igreja, as pessoas blasfemam. Opa, epa, pediu o dinheiro da pessoa, ele já grita. Então, Satanás pediu para tocar nos bens de Jó, e Deus disse: ok, Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. Então Satanás recebeu aqui uma autorização do reto juiz para tocar nos bens de Jó. E Deus apostou em Jó e disse: eu aposto que ele não vai blasfemar. E Satanás, então, com a autorização de Deus, ele vai agora agir para tentar fazer Jó blasfemar contra Deus. Olha a primeira coisa que Satanás faz. E sucedeu, no versículo 13, que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, e veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram a espada, e só eu escapei para trazer a novidade. Então Satanás atacou simultaneamente nos bens de Jó. Olha só a sequência, verso 16. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a notícia. Estando ele falando ainda, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Terceiro ataque. Verso 18, quarto ataque. Estando ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, adorou e disse: nu eu saí do teu ventre, nu vou voltar. Do dia para a noite, Jó perde filhos, perde os bens, perde a alegria, a saúde, tudo mais. E ele fica ali. Uma doença foi também acometida
Logo depois, na segunda vez, capítulo 2 de Jó fala de mais um ataque, mais um encontro, olha só. Novamente aqui fala que um certo dia os anjos se apresentam a Deus e no meio lá está Satanás. De onde vem Satanás? Ele diz de rodear a terra e passear por ela. E novamente Deus continua falando bem de Jó e diz: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, mesmo que você o atacou para consumir sem causa. Olha bem, Deus fala assim, mesmo que você o atacou sem causa, sem motivo, e ele continua firme. Então Satanás respondeu, mais um ataque. Agora Satanás vai pedir para atacar Jó na pele. Diz assim, Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que não blasfema contra ti a tua face. Então o Senhor disse, retira-te, Satanás, vai, ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então Satanás saiu da presença de Deus e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até a outra cabeça. E ele então tomou um caco para raspar, e ali estava a sua mulher do seu lado, dizendo assim, amaldiçoa Deus, a Deus e morra. Porém, Jó respondia, você fala como uma mulher doida, porque eu recebi os bens de Deus, as coisas boas, não receberia o mal? E em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. E vieram os amigos de Jó e falavam de Jó e ainda atormentavam mais a Jó. Eu vou resumir explicando para vocês a história do Jó. Ele passa pela provação de ser acusado por Satanás, sua vida para. Toda vez que Satanás acusa uma pessoa, sua vida estaciona. Quando uma pessoa senta no banco dos réus, o réu não pode falar. Ele precisa de um advogado. Então, não adiantava Jó falar com Deus, parece que Deus não ouvia. Porque, na verdade, o Jó não tinha poder de fala. Então, aprenda essa lição. Quando você está no banco dos réus de Deus, ou você está sendo julgado, a sua voz não será ouvida. Por isso que as pessoas falam assim num ditado, né? Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Ou seja, quanto mais você fala com Deus, menos é ouvido, né? Não tem resposta naquele período. Então Jó passou por esse período de tempo que Deus não respondia a sua oração. Ou seja, Deus estava esperando terminar o processo. E nesse momento se levanta as vozes na terra. E é aqui que eu quero explicar para vocês que as vozes, elas têm um poder de influenciar lá em cima. Então vieram os amigos de Jó e não ajudaram em nada os amigos. Só pioraram mais a situação do Jó. Acusaram Jó. E é aquele ditado que diz, quando você está mal, até os amigos você perde, né? E a mulher do Jó atormentava Jó, amaldiçoa Deus. Ela estava sendo usada por Satanás. Não sabia também, né? Passado algum tempo de sofrimento, de dor, Jó mantinha-se firme na palavra. E um certo dia, Deus resolveu mudar o cativeiro de Jó. O que aconteceu? Deus permitiu que os seus amigos adoecessem. E quando os amigos adoeceram, eles buscaram a Deus, Senhor, nos cura e tal. Aí Deus diz, eu só vou curar vocês se o Jó orar por vocês. Então pense comigo, Jó
orava a Deus, e Deus não ouvia a oração do Jó quando ele pedia por si mesmo. Mas Deus disse que se Jó orasse pelo amigo, os amigos, Deus iria ouvir. Então esta é a situação quando você está num tribunal. A sua voz, a sua oração não é ouvida quando você ora por você. Mas quando você ora por outra pessoa, pode. Então por isso que às vezes um pastor, um pregador está passando por uma grande prova e ele ora pelas pessoas e todo mundo é curado, mas ele não. Ou Deus não resolve o problema dele, mas resolve de todo mundo que ele está orando. Compreendeu? Então Deus proporciona, Deus trabalha nos bastidores para fazer com que os amigos de Jó estivessem numa situação difícil. Eles adoeceram e agora Deus diz: vocês erraram com Jó. Agora vocês estão doentes e a única pessoa que pode orar por vocês é o Jó. Se ele orar, eu curo vocês. Se ele não orar, não curo. Então Deus disse para os amigos de Jó: vai lá e leva a sua oferta ao Jó, e Jó vai apresentar e consagrar a sua oferta e vai pedir por vocês serão curados. E eles fizeram. E quando Jó orava por seus amigos, naquela hora, Deus atendeu a oração de Jó e curou os amigos e também curou Jó. Naquela hora, Jó foi curado, seus amigos foram curados e Jó resgatou tudo que foi perdido no momento que orava por seus amigos. Aleluia! Que mistério, né? Que coisa tremenda, que coisa fantástica isso que aconteceu. Mudou o cativeiro. Mudou o quê? Mudou nas regiões celestiais. Então, queridos, eu vou explicar resumidamente o que aconteceu lá em cima. Deus deixou, ele permitiu que Jó passasse por isso, até porque a sua história foi registrada na Bíblia, para que todas as pessoas que nasceram depois de Jó entendessem o sofrimento do justo. Então, como lição para todos nós entendemos o que acontece nas regiões celestiais. Também é importante que o tribunal lá em cima estava empatado por muito tempo. E o que desempatou naquele tribunal, o que deu vitória para Jó, foi a voz dos seus amigos. Ô profeta, e agora? A voz dos amigos. Porque os amigos antes estavam falando mal de Jó. Queridos, aqui tem uma palavra muito séria, muito séria, muito séria, que muitas vezes nós falamos de um amigo, ou murmuramos de um amigo, de um irmão, de um parente. E isto pode prejudicá-lo, e vai prejudicá-lo, nos tribunais. Nós precisamos ter cuidado quando nós falamos até de uma pessoa amiga, ou de um filho. Quando a gente fala negativo, quando a gente fica triste com alguém e a gente acaba falando daquela pessoa, aquela não devia fazer isso, estou triste com aquela pessoa. Aquela voz sobe lá no tribunal, queridos. Todas as nossas vozes sobem aos céus, são ouvidas, são escritas em livros. Então, nós precisamos hoje entender de vozes lá em cima e precisamos pedir a Deus que cale as vozes que falam contra nós. Então, durante todo aquele tempo que Jó estava passando lutas, a sua esposa falava contra ele. Se ela falasse bem dele, ele teria tido a vitória mais rápido. Depois vieram os amigos e começaram a achar defeito. Eu acho que você está assim porque você pecou. Também não ajudou em nada. Então, até o dia que os amigos começaram a falar bem do Jó, aí ajudaram. Então eu quero começar a nossa aula pedindo aos queridos assim, meus amigos, olha, não fale mal de mim. Se for falar, me abençoa. Não use a voz. Porque se nós temos uma luta lá em cima, uma batalha de oração, a gente precisa de pessoas que falem a favor.
E o que fala a favor? Vamos ver. O que pode falar a favor? O Jó. Quando Jó teve a vitória, foi na hora que seus amigos apresentaram uma oferta e trouxeram a oferta. Deus mandou eles trazer a oferta, e quando Jó apresentou a oferta a Deus, houve a vitória. Então diga comigo, a oferta fala. A oferta dos amigos fala. Vamos ver algumas vozes que falam nas cortes. Tá? Vamos ver? Uma das vozes que nós já ouvimos aqui, que fala, a voz de Deus. E a voz de Deus falou a favor de Jó. Uma voz que falou na corte, Satanás, ele fala contra nós. Ok? Então, no livro de Jó, vamos ouvir as vozes. A primeira voz que aparece aqui é a voz da mulher de Jó, falando amaldiçoa Deus. Depois vem a voz dos amigos. Mas tem outras vozes, a voz dos anjos, os anjos bons, lá nas cortes. Depois aparece a voz do diabo. E número 5, a voz das ofertas, que tem um livro lá no céu com as memórias das ofertas, e tem um livro também só de dízimo. Depois, a sexta voz, voz dos pobres. A Bíblia diz que Jó ajudava os pobres. A sétima voz, que hoje tem na história do Jó, ainda não aparecia essa voz, a voz de Jesus, nosso advogado. Depois a oitava voz, voz dos espíritos justos e aperfeiçoados. Os justos que estão lá em cima, falam por nós. Os sadiques, os sábios, os salvos. Número 9, a voz de Deus, o juiz que decreta sentença. E a 10ª voz, a voz da Assembleia Geral. A 10ª voz, a voz da igreja. E a 11ª, as orações. Então nós vamos ver cada uma dessas detalhadamente. Amém? Então vamos ver agora as vozes, né? A primeira voz lá no livro de Jó, a esposa de Jó. A esposa de Jó estava influenciada por Leviatã. A palavra de Deus diz que quando o homem e a mulher estão com problema, quando não estão de acordo, as suas orações são interrompidas. Então, a voz da esposa de Jó no tribunal foi contra ele, infelizmente, né? Efésios capítulo 3, 14, 15 fala assim: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Então, queridos, é importante, quando você está numa guerra espiritual, numa batalha, que você tenha a teu favor a voz da esposa. Você quer que as suas orações sejam respondidas, tenha do seu lado a voz da tua esposa ou do esposo. Muito importante, para que suas orações não sejam interrompidas. A segunda voz que a Bíblia fala, no livro de Jó, capítulo 42, verso 7, e as vozes dos amigos. Naquela época, o Elifas e o Temã, o próprio Deus disse para os amigos de Jó assim: a segunda voz é a voz dos amigos. O livro de Jó 42, 7 fala assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifas e Temã. Deus disse: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Deus está repreendendo os amigos de Jó. Então, queridos, é muito importante aqui a voz dos amigos de oração. Você precisa ter um amigo que fale bem de você diante de Deus. Você tem um amigo, uma amiga, intercessor que fala bem de você perante Deus? Então, palavras, não precisa necessariamente ser uma oração, mas amigos que falam bem de você. Então, essas vozes de todas as pessoas, elas contribuem para a nossa vitória nas coisas celestiais. A terceira voz que fala no tribunal, a voz dos anjos bons. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
Queridos, a palavra de Deus diz que os anjos, eles subiam todos os dias, se apresentavam ao Senhor. E os anjos falam a meu respeito, a teu respeito, a nosso respeito, nas cortes celestiais. Então isso é muito interessante, que os anjos de Deus possam falar bem de você. Então você está aqui cercado de anjos. E tudo que você faz, os anjos estão vendo. Então os anjos falam bem de você, né? Os anjos de Deus, que claro que deve ter coisa boa para falar, né? Se não tiver, não tem como falar, né? Mas os anjos de Deus, bons, estão ali para falar de você. O que os anjos falam? Todas as atitudes boas que você faz, Deus traz um anjo para falar daquilo. Toda a boa ação que você faz, um anjo vem para testemunhar daquilo e fica lá. Deus cria anjos imediatamente, instantâneo. Ó, você ajudou alguém, pá, um anjo é gerado para falar bem de você. Você fez uma atitude que Deus gostou, pá, fez uma boa ação, pá, fez uma... Enfim, tantas coisas boas que a gente pode fazer, abençoar um doente, abençoar a pessoa, falar, elogiar, cuidar de uma flor, até mesmo cuidar dos animais. É um anjo que fica ali falando, olha, ele cuida bem dos animais. Lembra de Noé, né? Então, no livro de Jó, capítulo 1, de 9 a 11, tem a próxima voz, a voz dos acusadores. Olha só, Satanás acusou Jó diante de Deus. Então a voz do acusador, aqui é interessante, que a voz do acusador é a pior de todas as vozes contra nós. Satanás, ele é o acusador, que acusa todos os nossos erros e pecados. Então nós precisamos ter muito cuidado com Satanás, né? Por isso que toda vez que nós erramos ou pecamos, nós devemos pedir a Deus perdão. Amém? Então preste bem atenção, não é Deus que te acusa. O acusador é Satanás, ele gosta de acusar. Então Satanás é o acusador. Então todo pecado que a gente tem, ele acusa diante de Deus. Então sempre ele está acusando. E Jó não tinha nem pecado. E Satanás acusou Jó. Então ele é o acusador. Então a função de Satanás é de promotor, acusador. Ok? A quinta voz. Esta é muito forte. Esta é muito legal. É a voz das ofertas. Existe um livro na Bíblia que fala das nossas ofertas. No livro de Hebreus, capítulo 5, 1 a 3, fala da oferta de Deus, Jesus, por nós, né? Então, lembra que Jó, todos os dias, apresentava a Deus suas ofertas. E estas ofertas, elas falam pelo ofertante. Então, a voz da oferta é muito forte. Então, por isso que Jó venceu, porque ele tinha suas ofertas a seu favor. Na época, também, Deus levanta os amigos de Jó para dar uma oferta também. Ou seja, a oferta dele falou também por ele. Por isso que quando você tem batalha espiritual, você deve ofertar por aquela peleja que você está enfrentando. Lembra da viúva pobre que trouxe uma oferta e Jesus falou por ela? Então, a voz das ofertas é muito importante. Lembra que no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com um novilho e com um cordeiro? Aquela oferta falava por ele. Então, quando você está sendo julgado no tribunal de Deus, ou acusado por Satanás, a sua voz não sai lá. E aí você vai ter que esperar que as suas ofertas falem por você. Me passou pela cabeça agora. Quantas pessoas que estão ouvindo esse estudo, que se você dependesse das tuas ofertas para falar por você, quanto tempo iria durar essa prova do Jó na sua vida, hein? Pense comigo. Se Jó dava oferta todo dia, e ele passou por uma provação,
E demorou a ser resolvido aquilo. E se as ofertas de Jó falavam por ele, tanto que a vitória dele veio quando os amigos trouxeram a oferta para ele, o que que... E você, como tem sido as tuas ofertas? Se você estivesse sendo julgado hoje, dependesse das tuas ofertas para vencer, quantos séculos ia ficar? Tem pessoas que ficam por séculos na prova e nunca vence a aprovação, porque estacionou o tribunal. Satanás acusou e ficou parado tudo lá, não mexeu mais nada. Então toda vez que tem alguma coisa parada na sua vida, você tem que ofertar. Aprendeu? Então repito, toda vez que para, estaciona, que algo para na sua vida, não se move, você precisa ofertar. Suas ofertas falam por você. Ok? Muito bem. Hebreus 5, de 1 a 3. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereçam dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer ofertas pelos pecados. Então até o dia que Jesus veio, as ofertas eram feitas pelo sumo sacerdote pelos pecados. A sexta voz que fala, a voz do pobre, a voz do órfão, a voz das pessoas que a gente dá esmola. Então a palavra é de tzedakah. Os sábios dizem que a tzedakah, a oferta que é dada para os carentes, ela é uma oferta que nos livra de maus decretos. Então, às vezes, somos julgados lá no tribunal e Deus nos livra de maus decretos através da oferta ao pobre. Ok? Tzedakah, voz do pobre. Então, o livro de Jó, capítulo 34, verso 28, fala da oferta do necessitado. A oferta do necessitado fala, então imagina você orando e a voz das crianças dizendo, Senhor abençoa, Ele me deu comida, me ofertou e tal. Agora a sétima voz. Hoje nós temos uma sétima voz que não tinha nos dias de Jó. 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com Deus Pai nas cores celestiais. Então hoje nós temos Jesus como nosso advogado. Que tremendo, né? E todo mundo já conhece bem essa parte, vou acelerar um pouquinho. Então, o número 8, a voz dos justos aperfeiçoados. Então esses justos aperfeiçoados que falam no céu, aqui é algo tremendo, são aqueles que já morreram e que são justos, justificados. Esses que já morreram e estão na presença de Deus, eles falam. Isso é algo muito forte, que nós precisamos um dia recuperar esse ensinamento. Mas tem voz lá que falam. Eu vi, a primeira vez na minha vida, que eu tive uma aprovação aqui em Faxinal, perseguição, nada funcionava, e chegou um momento que eu fui... Chegou o dia que se reuniram para me tirar a minha vida num culto aqui no CTG. Aquele dia, meus amigos, todos falaram, você vai ter que ir embora. E eu estava pronto para ir embora, mas Deus falou comigo, para mim orar antes de ir embora. Eu fui orar e Deus me deu a interpretação das minhas próprias línguas, que eu estava orando. E aí, quando eu oro em línguas, Deus me deu a palavra. Deus me disse que se eu fugisse, eu ia perder. Se eu ficasse, eu ia vencer. Se fugires, perderás. Se ficares, vencerás. E eu estava orando fervorosamente para ter coragem de enfrentar os assassinos naquele dia. Então, meus amigos, todos me abandonaram. Eu estava sozinho, cercado, ameaçado de morte, no pior momento da perseguição, aqui em Faxinal. E aí, então, eu tive uma visão com duas pessoas que já partiram, que eram meus intercessores. Dona Dorília Vicença, que morava na rua Santiago, número 14,
na favela Cristo Rei, na cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo, universo. E o Julião, que era um bandido que se converteu. Eles oravam 8 horas por dia por mim. E esses dois, eu vi eles falando comigo. Difícil falar isso, porque as pessoas não acreditam nessa, né? A teologia nossa não alcança esse nível. Então, eu vi os dois falando comigo. Eu tive uma visão, eles no céu. E eles falando, vai, pregador, né? Prega, pregador, não para de pregar. Vai, não desiste, profeta de Deus. E eu vi o Julião. Então, de madrugada, a gente orava, eu e ele, e ficava coberto de neblina nas madrugadas lá em Cachoeira do Sul, lá no campo da prefeitura. E a gente ficava 8 horas assim, orando, batalhando assim, em oração. E chegava uma hora assim da madrugada que eu olhava para ele e não via quase nada, eu só ria que quando ele sorria, no dente assim, uma falha ali, é o Julião, pessoal, é o Julião. Então esse dente que ele não tinha, e na escuridão eu via que faltava um dente, é o Julião. E o Julião orava, Senhor, dá poder para o teu servo. E ele falava ali naquela visão, profeta, ele é a Dorilene, nós damos a vida para você vencer, para você entrar na cidade. Você não pode voltar atrás. Nós damos nossa vida para você. Vai, pregador. Quando tu falar, vai sair fogo da tua boca, vai queimar os inimigos. Queridos, aquilo ali eu chorei naquela hora. Puxa, não posso decepcionar irmãos que deram a vida por mim, queridos que estão falando por mim lá em cima. Deus me permitiu ter essa visão e eu levantei dali como um leão. E peguei um táxi e fui para o CTG. Lembro-se que eu tinha 20 homens me guardando, de guarda-costa. Mas agora, depois desse dia, nenhum ficou. Eu fui sozinho de táxi. Durante todo o tempo do trajeto, o taxista dizia, hoje você não sai vivo daqui. E quando eu entrei no CTG, um por um, hoje você não sai vivo daqui. E a multidão me esperando ali, e eu estava cabisbaixo, estava fraco. Naquela época, jejum de 10 anos jejuando, fiquei 10 anos jejuando sem comer carne, inclusive. Mas naquela época, era jejum assim, direto, estava com muito magro, muito seco. Não tinha força. E quando eu vou subindo do táxi, tinha uma mulher de muleta quase encostando no chão. E o diabo já disse, essa mulher vai lá para te envergonhar. E quando eu cheguei lá, subi no palanque, não tinha som, não tinha microfone, não tinha ajudante. Queridos, não tinha nada arrumado. Assim. Sabe o que é você se sentir perdido? Eu fui andando, aí subi em cima do palanque, comecei a pregar, mal saía a minha voz. Para quem? Mas quando chegou na metade, Deus me deu a força de um leão. Eu comecei a falar grosso. Daqui a pouco eu olhei aquela mulher torta e disse, eu sou um homem de Deus. Mulher, levanta agora e ser curada. Em nome de Jesus. E aquela mulher levantou e deu um barulho assim, parece uma tábua quando cai bate assim, pá! E a coluna desentortou, ela começou a se mexer, endireitou, todo mundo ficou impressionado. E cada milagre acontecendo, o paralítico andando, o surdo ouvindo, o cego enxergando. E daqui um pouco eu falei assim, agora, os 4 policiais que vieram para me matar aqui, você levanta a mão, aceita Jesus ou morre agora. E os 4 levantaram a mão, com o olho fechado assim. Aceitaram Jesus, eu aceito Jesus. Terminou o culto, gente, todo mundo foi embora, os 4 ali com a mão fechada assim, desse jeito. Então eu sei o que é as vozes lá no céu a meu favor. Eu sei o que é. Pessoas que Deus levou e que eles falam. Eles falam nas vozes, nas cores celestiais. Depois eu tive uma experiência também com um meu amigo tremendo, que é o Hilário Bort. Um rapaz, um alemão enorme, que ele simplesmente estava lavrando a terra. E eu estava pregando aqui. Começou a pingar.
Opa, aleluia. Hilário Bortes subiu e eu vi quando ele estava subindo as regiões celestiais. Aleluia. Então, nós temos pessoas que oram, que estão lá falando por nós. A Bíblia fala da Assembleia Geral, a multidão, que são a Igreja Universal. As pessoas né? Hebreus 12, 23, Assembleia Universal, a Igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus juiz de todos os espíritos justos aperfeiçoados. Aleluia. E a 11ª voz, as nossas orações. Apocalipse 5:8 fala que as nossas orações vai enchendo as taças, e quando enche as taças, aí sobe ao céu. Aleluia. Eu quero encerrar então, contando que Jó saiu vitorioso das coisas celestiais e que aconteceu, porque haviam vozes falando a seu respeito. Demorou para ter vitória porque tinha poucas vozes. Por isso, queridos, que hoje nós temos milhares de vozes que oram todos os dias por nós. Por isso que todas as pessoas que estão debaixo da nossa cobertura têm vozes orando por ela. Desta forma, é mais fácil de vencer. Desta forma, é mais fácil de ter vitória. Aleluia. Eu tive uma visão das coisas celestiais muito interessante. Quando eu falei que o Hilário Bortes, né, é um jovem que foi meu intercessor, ele era amigo, mas antes de ser amigo, ele era um inimigo da obra de Deus. Aqui nós tínhamos muitos inimigos, mais inimigos que amigos. E um certo dia, aconteceu eu fiquei 40 dias aqui em Faxinal Soturno, impedido de pregar. A maçonaria, enfim, os católicos, os políticos, todos decretaram que eu não ia mais pregar aqui e proibiram as pessoas de ceder, me prestar um lugar. Então, nenhum salão queria não me abrir para mim, nem uma casa, nem um pátio, nem nada. E quando fechou 40 dias, Deus mandou desafiá-los. E eu fui na rádio e disse, se vocês não abrir, vai vir fogo do céu hoje, porque faz 40 dias que não chove por minha causa. E aí então, Deus me deu uma palavra de sentença. A partir de hoje começa a rolar cabeças nessa cidade. Aí morreu naquela época pessoas importantes que estavam contra mim. Deu um temor e eles abriram as portas para pregar. Na primeira pregação aparece esse jovem, Hilário Bortes. Naquele dia, era próximo de dezembro, final do ano, e eu não tinha conseguido fazer uma festa de aniversário para minha esposa. Que eu sempre fazia uma festa enorme para ela, né? Quando eu era empresário, e agora eu não tinha. Eu pedi aquele dia que Deus me mandasse. Eu não pedi, eu me queixei para Jesus. Pô, eu não tenho nem dinheiro para ir para casa, e muito menos fazer uma festa para minha esposa. E de repente, ele manda aquele rapaz, o Hilário Bortes. Esse rapaz, Jesus apareceu para ele na lavoura. E Jesus falou de mim para ele. E disse, vai lá, que a partir de hoje você vai levar uma oferta. Você vai dar 50% de tudo que você ganhar nas tuas colheitas. E ele passou então, a partir daquele dia, ele levou uma grande oferta. E não só isto, ele também passou a jejuar por mim. Ele foi levantado como um profeta intercessor. Isso é tremendo. Ele tinha revelações tremendas de tudo que ia acontecer e ele orava e intercedia por mim, já desse nível de intercessão. Jejuou 5 vezes 40 dias. 40 dias, 5 vezes por mim. E de repente, ele ofereceu a vida dele por mim e minha esposa. Teve um dia que eu estava em Boracéia, São Paulo, e perto da noite, eu estaria a pregar, eu tive um peso de oração, e Deus falou comigo
que eu precisava orar. Eu fui orar, eu tive uma visão que eu entrava no trono, da corte, e lá tinha uma sala arredondada, dourada, ouro batido, e lá estava um tribunal formado. E ali uma voz pediu a vida da minha esposa. Era Satanás pedindo a vida da minha esposa. E eu fiquei aproximadamente 2 horas intercedendo por ela em espírito, gemendo, arrebatado até aquele lugar. E eu disse para Deus, eu não aceito que ela morra não, eu preciso dela. Então a minha voz na corte decidiu a vida da minha esposa. Então, a partir daquele dia, tornou-se frequente a minha entrada nas cortes celestiais. Então, algumas causas importantes eu entrei. Gente, começou a chover, nós vamos ter que recuar um pouquinho aqui mas vamos continuar. Olhou a cabeça, mas isso é sinal de Deus, amém? Gente, esfriou, vamos colocar aqui uma roupinha para esquentar. Ô, Jesus, mudou, estamos cercados no monte, a glória de Deus, aleluia, bora lá. Então, queridos, continuando, a visão que eu tive, a primeira vez que eu tive essa visão de ter um tribunal ali, lá a pessoa principal, não dava para ver os rostos, mas era a pessoa principal, o reto juiz, o nosso Deus, né? E de um lado o promotor acusando Satanás, outro lado Jesus, e agora vem as vozes. Agora vem as testemunhas. Então é muito importante, querido, que a gente tenha vozes que falem por nós. Desde aquele dia, sempre que eu tenho algum problema com alguma pessoa, com algum amigo ou com um colega, eu procuro conversar e acertar, para que aquela pessoa não fique falando de mim ou contra mim. Para que não haja uma voz que fale a meu respeito no tribunal e que venha falar contra, né? Mesmo que eu não tenha razão, mas eu não quero nenhuma voz, né, que venha falar. Então a mesma coisa eu creio que todos nós devemos fazer. Então lá no tribunal as vozes falam, e isto resolve, isto muda a situação, isso traz uma resposta. Então por isso que hoje nós temos milhares de crianças que a gente dá comida, ou já deu comida, ou ajudou, pessoas que nós ajudamos, essas vozes falam por nós. Lembra quando Jesus estava aqui, que alguém pediu, o Jairo está com a filha dele doente e tal, né? Aí as pessoas, os amigos falavam por ele, né? E lembra do centurião, né? As pessoas falam, esse cara é um cara bom, ele constrói sinagoga, ele merece. Então são as vozes que falam a nosso favor. Então num tribunal tem muitas vozes. E os tribunais acontecem aqui na terra e no céu. Então toda vez que tem aqui na terra um julgamento, tenha certeza que primeiro tem lá no céu. Então você precisa aprender agora a subir para as cortes celestiais. E eu quero aqui falar um pouquinho sobre um testemunho maravilhoso que eu tive num tribunal aqui na terra. Vou contar o testemunho de quando eu fui fui processado na cidade do Arroio do Tigre. Eu cheguei na cidade do Arroio do Tigre e a cidade tinha uma péssima fama, onde as igrejas eram muito humilhadas, toda igreja pequenininha. A nossa era uma igrejinha de tábua e assim chamada pejorativamente de cambalacho, humilhados. O cristão era humilhado. A irmã Vilma, que na época se converteu da igreja católica, os filhos eram expulsos da escola e na cidade todos eram... Enfim, ser crente naquela época era muito difícil. E eu cheguei na cidade para descansar com a minha esposa e Deus começou a operar,
libertando jovens das drogas, isso multiplicou rapidamente como fogo morro acima. De repente, a gente estava com 5.000 pessoas. E a unção do vinho novo caindo. E, enfim, veio um processo. O promotor, ele moveu um processo nos acusando de perturbação da ordem pública. Mas esse processo, ele já havia acontecido de outras igrejas que eles fecharam. Então, quando nós chegamos, a gente recebeu várias ameaças, tanto do promotor como de outras pessoas, dizendo, olha, diga lá para o pastor que nós vamos fechar a igreja e tal, e brincavam que ia ajudar a recolher ofertas, falavam assim, bastante coisa. E aí, quando eu fui chamado no fórum, eu sabia que era uma perseguição, não tinha sentido aquilo. Porque a gente estava fazendo os cultos com autorização, tudo normal. Então, eu soube que era já havia recebido uma palavra ameaçadora do promotor, e eu soube que as igrejas, os pastores tinham medo do promotor. Ele mandava na cidade. Eu nunca me dei bem com promotor, gente. Pode ser que tenha, claro que deve ter promotores bons aí. Mas comigo não tive a sorte de ser todos promotores onde eu fui. É uma figura assim, chata. E quando ele começou a mover o processo, os vizinhos como testemunhas começaram a perseguir a igreja, os vizinhos. Eu soube que havia um complô, né? Que o padre estava contra nós e que chamou os vizinhos para testemunhar e dizer que a gente estava perturbando o ambiente, que o som era muito alto e tal. E um dia a Brigada Militar veio interromper um culto. A gente estava em pleno culto, com tudo certinho, com licença da prefeitura. A prefeitura deu licença para trancar a rua e a gente trancou ali a rua com os cavaletes. De repente chega um policial. Assim, fez um cavalinho de pau, deu uma freada de lado assim, cantou pneu e mandou parar o culto. A pastora Mara estava pregando, ele disse, para esse culto agora aí. E a pastora Mara parou da música e disse para ele, cara, eu só obedeço meu marido. Poxa, me senti, né, todo, só obedeço o marido. Tá bem que ela disse isso, não ia ter problema. Mas ele perguntou, onde está teu marido? Está lá no fundo, estava lá no escritório. Estava comigo um advogado, o Fabrício. E ele veio, mandou parar. Eu disse, mas quem lhe mandou? Ele disse, não vou dizer quem mandou. E eu disse, então, nem eu vou parar. Ah, você para. Vou acabar com esse culto e tal. Perguntei para ele, qual a sua altura? 1,67. Digo, você acha que você é muito pequeno para parar um culto nosso? Nem Satanás nunca parou um culto nosso, querido. Não é você. Vai lá e diz para quem te mandou que ele não tem fio de bigode na cara, que não é homem para se mostrar. E disse algumas coisas, mas primeiro eu perguntei para o meu advogado ali, Fabrício, que é nosso advogado hoje, mas na época era só um membro, frequentando a igreja, hein? Disse, doutor Fabrício, dá problema ofender um policial? Ele disse, dá. Eu disse, então vai dar. E disse essas coisas para ele, ele ficou bravo, eu respondi mais forte, até que meu filho entrou e ligou para o comandante da brigada, que era de outra cidade, ali vizinha, e o comandante da brigada xingou o soldado, mandou ele recuar. Ali começa uma guerra. E aí entrou o processo. E eu estava saindo para viajar, uns dias depois, chegou a intimação para mim comparecer no fórum e tal. E eu lembro que o oficial de justiça, que depois se tornou membro da igreja, na época o seu Volcan, pessoa muito querida, disse, pastor, vim trazer aqui uma ordem, um promotor. Na época eu não conhecia ele, perguntei assim, o senhor é homem de verdade?
Aqui o gaúcho fala assim, né? Você é valente? Você é homem? Sou. Então, leva um recado pro promotor. Rasguei aquela intimação. Isso, leva lá pro promotor e diga para ele. Porque eles estavam me proibindo de viajar. Estava indo para o Canadá. Imagina, alguém me proibir de ir para um trabalho no Canadá. Mas mandei dizer que ele não, enfim, que ele não era homem o suficiente para me proibir, não era autoridade. Imagina a guerra, a raiva. E viajei igual. E 4 vezes aconteceu, né, de ser intimado. Queridos, eu não estou aqui ensinando ninguém a ter uma rebelião, enfim, você desobedecer às autoridades, uma desobediência civil, mas foi Deus que colocou no meu coração uma ira contra estas atitudes de juiz, promotor, que havia uma sequência de fechar igrejas na cidade. E não era minha aquela ira que eu sentia, vontade de enfrentar e desafiar aquelas autoridades. Esse meio tempo, eu subi ao monte para buscar força de Deus. Por 7 meses, nós não conseguimos dormir a noite inteira, ameaças. Nós tínhamos os irmãos da igreja, que eram vários homens da igreja que converteram, saíram das drogas e passaram a nos guardar a nossa casa. Tinha 3, 4 guardas a noite toda nos protegendo, né? Guardando nossa casa e toda noite vinham ameaças e tudo mais. Policial nos ameaçava, brigada militar, polícia civil. Gente assim, contratada. E ficamos 7 meses e meio, nosso telefone grampeado. Sabia que era uma guerra lá em cima, não era só aqui embaixo. Então, eu me recusei a ir ao fórum. Aí, no meio do caminho, um irmão, um filho que se converteu, um empresário, que era na época um empresário assim grande, eu acho que o maior empresário da região, o que mais pagava tributos da ICM para os municípios ali. Ele se converteu e ele disse que queria ser pastor, então um dia ele disse, vou falar com meu pai e falar que eu vou ser pastor. Aí disse, olha, acho melhor você não falar para o teu pai isso não. Teu pai é o grão-mestre da maçonaria, como é que você vai falar para ele que vai ser pastor? Ele vai ficar violento. Aí disse, não, meu pai é um homem calmo, nunca ouvi ele levantar a voz. Eu digo, então você vai ver agora. Porque você acha que vai ficar contente? Nós estamos com a guerra com a maçonaria. Desde que eu cheguei, a maçonaria me confrontou. Você acha que eles vão ficar contentes de ver alguém, o filho deles, se tornando um pastor? Dito e feito. Aconteceu. Ele falou para o pai dele ficou violento, gritou, brigou, xingou e me ameaçou. E o moço voltou. Ele voltou e disse, por favor, pastor, eu vou levar o senhor para casa. Para casa? Como? Não, o senhor tem que ir embora da cidade, tem que ir para Cachoeira, para onde o senhor morava, não pode ficar aqui. Meu pai disse que vai te matar em 7 dias. Meu pai manda no juiz, manda em todo mundo. Querido, não é assim que funciona, não. Não estou pretendendo, não tenho planos de ir embora ainda. Mas o senhor tem que ir, não sei o que. Não. Mas meu pai vai te matar em 7 dias. Digo, se você ama teu pai, você vai lá, se despede dele. Porque se ele falou que me mata em 7 dias, ele morre no 6º. Porque a Bíblia diz, e aí eu citei algumas passagens, como Isaías 54, de querido, nós estamos num tribunal, nós estamos numa peleja, e as palavras aqui no tribunal, elas são ouvidas. O que o teu pai fez foi igual ao faraó. Quando o faraó lançou uma ameaça contra Moisés, a palavra dele veio contra ele. Então, a sentença do teu pai vem contra ele. Então, aquele rapaz, quando ele veio dizer, ó, meu pai disse que você morre, em 7 dias te mata.
E no 6º dia que ele falou isso, no próximo 6 dias, era o dia que eu tinha que estar no fórum, que era o dia da audiência, e eu já não tinha comparecido em 3, agora seria a 4ª. E na 4ª, o meu amigo Dr. João Paulo disse que se eu não fosse o juiz, ele ia me mandar prender, porque ele já era obrigado. Porque eu estava me recusando a obedecer a ordem do juiz. Eu digo, não vou mesmo. E exatamente nesse dia chega o rapaz dizendo, meu pai disse que em 7 dias você está morto. E eu falei para ele, se ele disse isso, ele falou, da boca dele saiu a sentença contra ele. Aí que entra a palavra que poucas pessoas entendem, que quando, da mesma forma que você julgar, será julgado. Se ele decretou algo contra mim, me julgou, né, porque ele decretar uma sentença contra mim, ele deve ter me julgado, me julgou, enfim, digno de morte. E aí, então, ele se tornou digno de morte. Como eu tenho uma voz a meu favor no trono, e ele não tem, ele morreu. Então eu disse para o menino assim, ele morre em 6 dias. Se tu ama teu pai, se despede dele. E ele voltou lá para se despedir e disse, pai, o meu pastor disse que o senhor morre em 6 dias. E aí aquele homem simplesmente foi levantar a voz e não conseguiu, caiu. Adoeceu e foi para a cama. E no 6º dia ele estava morto. Como era um homem muito importante, político, grão-mestre maçonaria, era rico, o velório dele foi muito comentado e muito noticiado. Como os nossos cultos eram públicos e via internet, todos sabiam da nossa guerra contra eles. E naquele dia que aconteceu isso, eu estava lá no monte, orando, e Deus falou comigo, você não vai no tribunal, você não vai no fórum, mas eu vou no teu lugar. E Deus falou isso lá no monte, e eu falei no culto. Amanhã é dia que todos me esperam no fórum, no tribunal, para ser julgado pela acusação de perturbação da ordem pública. Quero avisar que eu não vou, mas Deus vai em meu lugar. E a partir da manhã começam a rolar cabeças na cidade. Então Deus me deu uma palavra muito forte ali. Na hora que eu falava, vinha uma chuva em cima da igreja. O povo delirou e gritou. E Deus também me deu um sinal lá no monte. Que o céu ficou com era uma aliança ao redor do sol. E quando Deus falou comigo, você não vai no fórum, mas eu vou no teu lugar. E quando olhei para o céu, estava aquele sinal no céu. Então pedi para Deus, Senhor, se esse sinal é teu, quero que saia no noticiário na TV hoje, que esse sinal não tem explicação. E aí naquele culto eu expliquei, esse sinal que houve no céu hoje foi Deus falando comigo, e amanhã vocês vão conhecer um profeta de Deus. Amanhã começa a rolar cabeças na cidade. As pessoas se levantarem contra mim vão começar a morrer na cidade. E amanhã será o primeiro. E também Deus me deu uma palavra para o prefeito que perseguia a pastora na igreja. E Deus me deu essa palavra, assim, eu lanço uma sentença contra o prefeito da cidade. Deus falar na sua palavra, que eu li inclusive palavra em Daniel, né? Que o reino do anticristo não passará, né? 3 anos e meio, não passará 3 anos e meio. Quando fechar 3 anos e meio, o prefeito cai. E quando fechou 13 anos e meio, ele perdeu o mandato. Então, naquele dia que eu deveria estar no fórum, eu entrei no meu carro, cheio de testemunhas na frente do fórum, os vizinhos gritando, tinha uma multidão de vozes contra mim. E lá dentro estava o juiz e tinha um advogado querido nosso, que a sua esposa frequentava a igreja, o doutor João Paulo Rosa, pai do doutor Fabrício, que até hoje é nosso advogado, nosso ministério.
E ele não ia na igreja ainda, mas ele lutava por mim lá. Ele se ofereceu para me defender, inclusive, naquela época. Eu falei, não vou querer advogado, eu vou com Jesus. Eu vou enfrentar esse juiz, o promotor, pode falar para eles que eles vão saber como é que funciona o tribunal do céu, e que tem mais poder o tribunal do céu que esse da terra. E ele estava lá dentro, por favor, juiz, não vai buscar o pastor, não manda prender. E eu passei em frente ao fórum, dei 7 voltas de carro, e aqueles acusadores estavam me olhando, e gritavam palavras ofensivas. E meu amigo Douglas, né, nosso cameraman aqui, que era na época um menino, muito arteiro, por sinal, ele foi lá para espionar, ver o que eles estariam falando, isso que me misturou no meio da multidão lá, dos acusadores, para ver o que se passava. Naquela hora, eu dei 7 voltas, bem na lenta, já era 5 da tarde, e tudo fechado lá dentro, lá estava o juiz, promotor. O promotor chegou às 5 horas, quase 5. E o advogado, por favor, juiz, não prende o pastor. E eu lá na frente, caminhando, dando volta. Naquela hora, notícia. Acaba de morrer o nosso chefe, o grão-mestre da maçonaria. Todo mundo parou. 1 minuto de silêncio. Quando terminou o minuto de silêncio, o juiz perguntou, promotor, e agora? Já estamos aqui desde as 14 horas. O que se faz? O senhor vai mandar prender o pastor? Ou o que vamos fazer? Aí o promotor disse, eu não quero mais briga com o profeta. Viu o que aconteceu com o nosso chefe? Eu estou tirando meu cavalinho da chuva. Não vou mais mexer com isso. Aí o juiz tirou lá de trás da mesma folha, ó, e disse assim, desde hoje está assinado, está cancelado, liberamos o pastor. Aí o pessoal saiu, largaram foguete, foi uma festa, assim, mais de 100 foguetes pela cidade, os crentes tudo pulando, e eu falei para eles, não larga foguete, mas não teve jeito. Resumindo, no outro dia, enterro do homem. E o irmão, meu filho na fé, pediu, ó pastor, quero que o senhor vá pregar no enterro, no velório. Eu disse, mas querido, todo mundo sabe que foi por minha causa que teu pai morreu. Todo mundo sabe dessa guerra, como que eu vou lá pregar? Não, eu sou da família e quero que pregue, todo mundo tem que ouvir a palavra. Eu disse, mas você quer que eles fiquem sabendo que o teu pai morreu porque se levantou quando o profeta? Quero. Esse irmão é muito forte, o cara é um guerreiro assim. Eu, tá bom. E fui lá, enterro da maçonaria, gente. Caixão no meio, dos dois lados aqueles homens de posição. Todos, homens de preto, né? Só de camisa branca. E na hora que eu vou falar, ninguém me passou a palavra. E Deus me deu uma palavra forte, que eu não vou comentar aqui. Mas foi um João Batista ali, uma unção do João Batista, repreendendo os acusadores. E a primeira palavra da minha boca foi essa, assim morre aqueles que se levantam contra os profetas de Deus. Eu pensei assim, vou ser linchado, né? Mais de 500 pessoas de pé, silêncio. Ninguém se move. Dá para ouvir uma mosca. Aí, encerrando ali, fomos para o cemitério, levar o caixão, o corpo. Quando na metade do caminho, o primeiro que segurava a alça do lado esquerdo, largou a alça do caixão e veio me cumprimentar sorridente. Como é que vai, pastor? Tudo bem? Eu acho que o cara está doido. Mas o segundo fez a mesma coisa, largou a alça do caixão e veio me cumprimentar. Todos fizeram a mesma coisa. Depois eu perguntei para um príncipe amigo meu, que me ensinou algumas coisas sobre maçonaria, para me empregar e tal. Ele disse, olha, eles reconheceram que o Deus dele perdeu.
porque morreu o rapaz sem aviso. E você sabia a hora da morte e eles não sabiam. Então você venceu, você será respeitado e ninguém mais mexe com você. Digo, uau, bora lá pregar. Aí nós no cemitério, eu parei na frente do túmulo, tem um túmulo, então dá um eco. E aí então ali eu preguei salvação. Quando eu fiz o apelo para aceitar Jesus, a primeira pessoa, um cara desse tamanho, peitoral, bateu a mão. Aceito Jesus. Quem era? O juiz. E aí aceitou Jesus todo mundo, eu fui para casa, o juiz ligou. Posso ir na sua casa? Sim, pode. Das 2 da tarde até 9 da noite, 7 horas pregando para aquele homem na minha casa. E quando terminou, ele disse, quero aceitar Jesus, quero ser o primeiro dizimista da sua igreja e quero fazer parte da construção que está fazendo. Aí perguntei assim, diga uma coisa, o senhor tem tantos pastores na cidade, como você vai entregar a vida para Jesus comigo? Ele disse, é porque eu estou há 7 meses que eu grampei teu telefone. Eu vi que você é uma pessoa honesta, íntegra, homem de Deus. E muitos outros pastores eu vi que não era. Bom. E aí eu fiquei pensando, né? Quando você não tem, nem o inimigo consegue te acusar, você já tem vitória no tribunal de Deus. Se você teve vitória no tribunal de Deus, nenhum tribunal aqui vai ter poder te julgar, a não ser que Deus queira, né? Aí ele aceitou Jesus, tudo mais, e ele perguntou assim, como que eu faço para ir embora dessa cidade? Eu quero ir embora e não consigo, moro em outro lugar e vivo tendo problema com a esposa, morando em Caxias. Aí eu falei, não, você só cumpre a tua missão na cidade e já pode ir embora. Mas qual é a minha missão? A tua missão é extinguir o meu processo. Que esse processo aí, movido pela promotoria e tal, ele fica um ano todo lá, que tem que ir uma vez por mês lá assinar, e ele assinou. E quando ele assinou, 7 dias depois, foi embora. Me deixou de herança a academia dele, presente do juiz. Muito bem, queridos. O que eu estou concluindo com vocês? Que quando nós vencemos lá no tribunal lá de cima, então aqui embaixo é consequência. Então quando nós precisamos aprender a entrar no tribunal, e quando nós temos vozes que falam por nós, nós vencemos. Então as vozes que falaram por mim ali naquela cidade, o próprio menino, filho do grão-mestre, o próprio juiz falando por mim, as pessoas da cidade, as crianças da cidade, os anjos, e só tinha Satanás contra. Então, os mensageiros de Satanás caíram e nós vencemos. Aleluia! E eu quero orar com você, encerrando essa aula, pedindo que Deus dê esta unção para cada aluno nosso. Nós estamos diante de Deus aqui. Deus cercou esse lugar. Então, queridos, quero orar com você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Devemos orar primeiramente como Pai. Pai que está no céu. Depois como amigo. Depois nós entramos na presença dele como juiz. E lá naquela batalha, queridos, lá naquela batalha, nesse último processo, eu já tinha experiência nos tribunais. A primeira vez que fui processado aqui em Faxinal Soturno, eu não tinha experiência. Demorou 3 anos e meio para resolver aquela situação. Eu não tinha experiência das vozes. E naquela época, dois intercessores queridos meus deram a vida para mim entrar em Faxinal Soturno. Queridos, eu amo muito meus intercessores. Para mim não tem pessoas mais importantes que os meus intercessores. Eu amo e tenho ciúme dos meus intercessores, como um pai tem ciúme de um filho. Eu cuido deles como uma menina dos olhos. Porque
Na primeira vez que eu entrei nos tribunais de Deus, minha esposa estava lá comigo naquelas cortes. Satanás pediu a vida da minha esposa. Eu não sabia, eu estava em Boracéia, São Paulo, quando o Senhor me arrebatou e me mostrou aquele tribunal. E ali Satanás pedia a vida da minha esposa. E eu via que o juiz, o advogado, Jesus e o promotor olhavam para mim. Pela primeira vez senti que eu tinha voz lá. A minha voz estava entrando lá dentro. E eu disse: Senhor, não aceito, não aceito que a minha esposa morra agora, não. Preciso dela aqui. Não consigo fazer a obra de Deus sozinho aqui na terra sem ela. E aí então, 2 horas depois, senti o alívio. Aquele tribunal, queridos, havia assim uma fumaça, uma nuvem, uma glória que enchia o tribunal. A presença majestosa de Deus. Oh, glória. Como eu gostaria que tivesse mais intercessores assim que entrasse lá. Mas quem entrará no lugar santo do Senhor? Quem entrará no santíssimo lugar? Quem tem as mãos santas, as mãos puras. Como nós precisamos de intercessores, homens e mulheres de Deus, para entrar nesse nível, de oração. O talit tem 4 pontas. E quando nós entramos na presença, precisa pegar nas 4 pontas. O altar também tem 4 pontas. O que quer dizer isso? Os 4 níveis de vida estão na presença de Deus. Vida física, emocional, material, espiritual. Minha vida física está em dia com Deus. Minha vida emocional, com a esposa, com os filhos, com os amigos, estão em dia com Deus. Minha vida material, meus dízimos, minhas ofertas estão em dia. Minha vida espiritual com Deus estão em dia. Então eu posso entrar na presença e lá na presença eu posso interceder. Então lembro que aquele dia eu clamei: Senhor, não aceito que a minha esposa morra, não aceito. E depois de 2 horas intercedendo, cessou o movimento do tribunal e ela venceu. Naquela hora, lá no hospital, ela levantou, saiu andando, foi curada. Depois, o promotor, o Satanás, disse: então quero a vida dele, quero a minha vida. E quando eu fui falar, a voz não saía. Naquele tribunal eu não podia falar por mim mesmo. Então eu perguntei: agora, Espírito Santo, o que eu faço? Espírito Santo, você vai ter que procurar alguém que ore por você. E eu liguei naquele dia para minha líder de intercessão e faxinal. Ele disse: interceda pela minha vida. Não durou 5 minutos. Eu fui então liberado. A oração chegou lá. Eu vi as orações chegando. Por isso quero dizer, queridos, ore por mim. Vai chegar lá a tua voz. Eu preciso de vozes a meu favor. E aí veio a liberação.
E de repente eu ouvi uma grande voz naquele tribunal que disse: eis que eu dei o Egito em resgate de meu filho Israel. E a sessão acabou e o tribunal encerrou. E eu fui para o culto. E eu soube depois o que aconteceu naquele dia. Minha esposa foi milagrosamente, levantou lá no hospital onde estava. E aí, chegou a noite, o Espírito Santo falou comigo. Nesse momento, está subindo ao céu a alma do Hilário Borte, teu intercessor, teu amigo. Eu falei: Senhor, quando eu pensei em chorar, o Espírito Santo disse: não chore. Agora você terá uma voz. E lá no trono, intercedendo. Eu digo aleluia. E eu vi a luz da alma dele subindo. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Who is as precious as you? Who is as agora tem mais uma voz lá. Who is so perfect and so holy? Patient beyond description. Mais uma voz, mais uma voz. Faithful to the end. Mais uma voz que fala. Merciful beyond description. Eu posso ver agora, queridos, essas vozes lá no céu. Oh, recapara xalama. Posso ver os queridos que já foram antes de nós, diante do Senhor dos Senhores. Eu posso ver aquelas nuvens, a glória de Deus como uma fumaça, incenso subindo. Mais de 30 anos de orações que as vozes aqui nesse monte sobem aos céus. As taças estão sendo derramadas, as orações dos santos. Oriada socabalama. Orianda da sacalama. Entra na presença. Eu quero nesse dia levantar aqui. Você que está assistindo, se você quer ter essa experiência de entrar no trono, sentir a presença, falar nas cores celestiais. Se você quer ser um intercessor, se você quer orar por nós, quer interceder por nós, diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ele vai te ungir agora, Ele vai te abençoar agora. Ele vai derramar óleo sobre a tua cabeça. Oh, recapara xalama. Oh, recapara xalama. Sinta o vento do Espírito soprando aí na sua casa. Sinta o vento. Sinta agora nesse momento a nuvem de Deus enchendo o teu quarto. Hoje eu compreendo que os primeiros intercessores que deram a vida por nós, orando, eles estão lá. Eles estão lá. Cada querido, cada amado, cada líder, cada apóstolo, profeta que partiu desta terra, desse momento de luta, de guerra, de pandemia. Cada um deles é uma voz que subiu, que sobe. Oh, recataparra,
Oh Espírito Santo, levante os intercessores para aumentar as vozes dos céus, para que possamos ter mais vozes que falem por nós nas cortes celestiais. Mais vozes, mais vozes. Levante sua voz onde você está e diga: Senhor, ouça a nossa oração, ouça as nossas orações. As vozes dos intercessores, Força Global de Oração, as vozes dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Oh, recapara, xalama. Oh, recapara, xalama. Vamos orar, queridos, mais. Oh, glória. Eu vou orar de pé. Vamos levantar a presença de Deus aqui. Oh, recapara, xalama. Oh, recapara, xalama. Oh, Espírito Santo. Sinta a presença de Deus. Muito forte a presença de Deus. Oh, recapara, xalama. Pai, nós oramos aqui nesse lugar, Senhor. Intercedemos por nossos filhos, por esta geração. Pai, nós queremos que a nossa oração suba aos céus e fique como memorial. Eu te peço que todas as orações que foram feitas nesse lugar, no decorrer dos anos, que encher as taças, suba aos céus, suba aos céus. As taças sejam derramadas e venha fogo do céu, venha trovoadas, relâmpagos dos céus em direção à terra. Que o fogo venha para consumir os inimigos, que o fogo venha para levantar profetas nesta geração. Que venha, Senhor, a unção para levantar os servos e servas, intercessores valentes que vão entrar na presença. Pai, nós oramos pela nossa nação, Brasil. Nós oramos pela nossa nação, Senhor. Oh, recapara, xalabá. Oh, Espírito Santo, levanta em nossa nação intercessores e suba aos céus a nossa oração. Que a nossa voz venha se juntar com as vozes lá nos céus. Oh, recapara, xalabá, babá. Oh, recapara, xalamanamá. Oh, recapara, xalamá. Oh, requixorra. Suba os céus. Senhor, ouça as vozes nas cortes, as vozes do teu povo, as vozes das crianças alimentadas, os órfãos, as crianças na África. Ouça as vozes dos teus filhos que já partiram da igreja, a Assembleia que está no céu. Ouça as vozes dos anjos, os anjos do Senhor que testemunham a nosso favor. Ouça, Senhor, a voz de nossos familiares, nossos filhos, nossos cônjuges. Ouça, Senhor, a voz de nossos filhos, nossos netos. E traga, Senhor, a resposta. Salve nossa nação. Salve nossa nação do comunismo, salve nossa nação do anticristo. Não permita que o anticristo venha dominar nossa nação. Salve, Senhor, nosso presidente, nossos queridos, nossas autoridades. Salve nossas igrejas. Senhor, salve nossos príncipes. Oh, recapara, xalamamaha. Oh, reacachalama. Levante a tua voz, querido, onde você estiver. Oh, recatorra, xalama. Oh, recacachalama. Oh, Espírito Santo.
part of my life. Every part of my life. Take every part of my life. Lift your hands and just love him, love him, love him. Who is as precious as you? Who is as beautiful as you? Who is so perfect and so holy? But you, patient beyond description, faithful to the end, merciful beyond description.